E aí, desenrolados, tudo bem com vocês? No vídeo dessa semana, quero trazer novamente um desafio que apareceu no meu dia a dia de trabalho, né? Como vocês sabem, eu sou consultor em gestão e diariamente eu estou mexendo com os indicadores, com Power BI, com ferramentas da Microsoft, né? E recentemente teve um grande desafio que foi fazer uma transposição de tabela. E aí, ela apareceu em dois momentos distintos. E eu quero trazer esses dois momentos para vocês, tá bom? Então, o vídeo vai ser composto por dois blocos, onde eu vou explicar duas formas de fazer a transposição, certo? Uma é muito mais conhecida e simples, e uma outra foi de fato o desafio, tá bom? Então, vamos aqui para o vídeo. O primeiro que eu vou mostrar para vocês é dentro do Power Query. Então, vamos trazer aqui uma base de dados. Eu vou trazer uma base de dados, como sempre, né? Eu trago uma base de dados fictícia. Ela está em Excel, tá aqui, ó, é essa BD exemplos, tá? E eu quero trazer a aba número 1, certo? Vamos deixar carregar aqui. Nesse caso, a gente vai trazer para o Power Query, certo? E eu vou fazer a transposição no próprio Power Query, tá bom? A ideia não é carregar no Power BI. E esse é o método mais fácil, é o método mais conhecido. Normalmente a gente faz essa transposição de tabela durante o tratamento do dado mesmo, durante a importação pelo Power Query, tá bom? Então a aba está abrindo aqui, é uma aba bem simples, tá, pessoal? Ela tem uma solicitação, um código de solicitação, pode ser qualquer coisa, pagamento, compra, de venda, sei lá, o que você imaginar. E tem várias datas, tá vendo? Então a data de início e fim, que aqui seria o tempo total, então já veio calculado, tá bom? Data 1 e data 2 seria o tempo 1 ou da primeira etapa, e depois o tempo da segunda etapa, né? Então qual que é a lógica aqui? É uma tabela que tem várias datas, e em cada data está trazendo um tempo, né? Então eu consigo saber exatamente o que aconteceu em cada etapa do processo. E aí eu quero trazer isso para indicador. Mas o que acontece aqui? Como em cada. Como ela tem na horizontal, né? Então cada coluna ela tem uma data, cada coluna eu vou ter um tempo, certo? E isso fica ruim de fazer tratamento de dados, certo? O ideal seria que tivesse todos os tempos em uma coluna e uma outra coluna ao lado com as etapas, entendeu? Então esse é o problema. E aqui é super simples fazer isso. Para deixar a base mais simples, eu vou excluir essas duas de data aqui. Quero excluir também essas outras datas. Então eu vou deixar apenas os tempos e a solicitação, tá bom? Estou excluindo aqui. Agora que eu tenho a solicitação e as colunas de tempo, o que eu vou fazer? Eu vou aqui em transformar, certo? E vou em transformar coluna em linha. Ponto importante, tem que estar as colunas selecionadas, tá bom? Que o que ela vai fazer? Ela vai pegar essas colunas e vai transformar em linhas. Quando eu clicar aqui, olha o que acontece. A opção tem que ser transformar coluna em linhas, tá? Eu vou usar a primeira opção. Então, fechou. Aí eu tenho o atributo, que aqui seria a etapa, certo? E o valor aqui seria o tempo. Então, nesse caso, eu consegui colocar em duas colunas as etapas e os tempos. E aí, isso fica muito mais fácil para fazer um tratamento de dados. Então, por exemplo, se eu quiser saber todo o caminho de uma única solicitação, eu filtro na solicitação, eu vou ter todo as etapas. E também, se eu quiser fazer uma comparação, por exemplo, com meta, né, eu teria uma outra coluna com a meta e aí eu saberia qual etapa está dentro e fora da meta. Tá bom? Então, eu vou carregar aqui. Vocês vão ver que é super simples. Bom, então, carreguei. Esse, pessoal, é a primeira solução, que eu acho que é a que é mais conhecida, né? É quando eu tenho que fazer a transposição enquanto está no Power Query. Porém, surgiu um outro problema, né? Que aí é essa segunda parte do vídeo, tá bom? E aí, pessoal, antes de seguir para a segunda parte, como eu sempre falo aqui, né? Eu tenho uma formação completa em Power BI. Quem tiver interesse em se aprofundar, o link está aqui na descrição. E não esquece que no próprio link tem um código de desconto, vai ficar aquele precinho camarada, tá bom? Voltando aqui, agora eu vou fazer o contrário. Eu quero fazer a transposição quando já estiver carregado o dado, que foi o que aconteceu comigo. Então, eu novamente vou importar a base de dados. Nesse caso aqui, vai ser a aba 2, tá? Eu importei a aba 1, que está preparada para eu transpor no Power Query. Então, no caso, eu transpus no Power Query porque os dados que eu queria já estavam lá. Às vezes, a gente vai fazer um tratamento em DAX,
para ter as métricas para depois fazer essa transposição. Então eu vou importar 2 aqui, e aí como eu não vou fazer um tratamento no Power Query, eu vou carregar direto, tá bom? Opa, apareceu minha cara aqui. Então, ela vai carregar aqui direto para o Power BI, e diferente do que eu fiz com o Power Query, eu vou fazer o tratamento aqui, tá bom? Então eu vou vir aqui, tá vendo que tem, opa, aba 2 aqui, ó. Tá vendo que eu tenho início, fim, a data? Então assim, eu não tenho os meus tempos, eu vou fazer o tratamento agora. Então eu vou fazer duas colunas aqui, eu vou colocar tempo total, certo? Que aqui seria a diferença de data, né? Então eu uso o dateDiff, né? Onde a primeira data é a data inicial, eu vou colocar a data início. Eu vou colocar a data início aqui. Isso. Depois vou colocar a data fim. E eu quero que seja em dias, né? Beleza. Isso aqui vai me retornar o tempo em dias, tempo total. Eu vou fazer outra coluna e eu vou fazer só a primeira etapa mesmo. Vou colocar a etapa 1, tá bom? Etapa 1. Mesma coisa, vou colocar o dateDiff. Vou pegar agora a data 1.1, depois disso a data 1.2, né, que é a sequência dela, e também quero separar em dias. E aí eu vou fechar aqui o parênteses. E aí foi o que aconteceu comigo de fato, porque eu fiz diversos tratamentos em DAX, tá bom? Então eram algumas métricas complexas que eu precisei fazer em DAX, eu não conseguiria fazer de uma forma tão simples em Microsoft M, por exemplo, para tratar no Power Query. E aí eu tive que transpor parte da coluna depois que eu tinha feito esses tratamentos em DAX. E aí qual foi a solução que eu achei? Eu vou fazer agora aqui com vocês. Basicamente, a gente vai usar duas fórmulas em conjunto, tá? Eu vou usar o select columns para trazer as colunas e uma função de tabela que é a union. Então, vou trabalhar em conjunto a union e o select columns, tá bom? Para isso, eu tenho que ir em nova tabela, tá? Eu vou criar aqui vou colocar tabela teste, tá bom? Como é um vídeo didático, tabela teste. Primeira fórmula que eu vou usar aqui, select columns. Primeiro, o que ela precisa, né, como primeiro argumento, é a tabela. Eu quero pegar a tabela 2, tá? Para organizar, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de passar uma linha e identar de forma correta. Quais são os argumentos agora? Eu tenho que colocar o nome da coluna, então eu quero trazer solicitação, tá? Vou manter o mesmo nome lá e vou trazer da aba 2 a coluna de solicitação, tá bom? Depois disso, eu vou trazer o tempo total. Então, eu vou colocar aqui tempo total, eu vou manter o nome das colunas, tá bom? E vou trazer o tempo total aqui. Beleza, fechei. Eu trouxe o Select Columns. Se eu clicar aqui, o que vai acontecer? Ele vai trazer uma tabela com as colunas que eu selecionei, que é o esperado dessa função, tá bom? Mas, como eu quero unir as tabelas, eu vou ter que colocar mais uma coluna. Eu tenho que deixar claro aqui que etapa é essa. E aí eu vou colocar etapa, abrir e fechar parênteses, ou desculpa, aspas duplas, porque esse daqui é uma coluna que eu estou criando com a etapa. Então aqui eu vou colocar etapa total. E tem que colocar uma vírgula aqui depois. Então aí sim, eu faço Enter e ele vai trazer aqui, tá vendo? Ó, etapa total, o tempo e a solicitação. Agora, eu quero transpor de fato, né? Então a transposição seria colocar uma tabela exatamente dessa embaixo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse select columns, tá bom? Vou colocar aqui uma outra forma que seria a union. Então essa union, a primeira tabela vai ser esse select columns. Beleza? Vou colocar uma vírgula aqui, porque esse primeiro argumento é a primeira tabela. Agora eu vou dar um enter e vou colocar a segunda tabela, que é exatamente igual não. A fórmula é igual à primeira, né? Eu vou adicionar um outro parênteses para fechar, tá bom? Vou manter solicitação. A etapa não é etapa total, é etapa 1. E o tempo aqui também não é o tempo total, é o tempo da etapa 1, tá bom? Então eu fiz select columns para criar duas tabelas e já uni elas na mesma forma, tá bom? Por isso que eu falei que eu ia usar duas formas, a union e o select columns. Quando eu clicar enter, o que acontece? Ela vai me dar uma tabela igual aqui. Opa, deixa eu minimizar aqui.
ela vai me dar uma tabela empilhada, certo? Que é como se eu tivesse transposto a coluna, tá vendo? Então aqui tem a etapa, eu vou pegar aqui, ó, 22, 3, nossa, 22, 3, 2, 7. Vamos filtrar aqui, ó, 22, 3, 2, 7? Ou é 7, 2? 3, 2, 7. Então, o tempo total foram 12 dias, a etapa 1 foi 2 dias. Se eu copiar esse valor aqui e for para outra tabela, a aba 1, que foi a que eu transpus do Power Query, ela vai me dar o mesmo valor, né? Espera-se que sim, né? Vamos ver se deu certo. Tá aqui, deu certo. 12 e 2. E tem um tempo 2 aqui que deu 0,007 dias, tá bom? Então, pessoal, esse era o vídeo de hoje, tá? Foi um caso real, então eu trouxe para vocês duas formas de transpor. A primeira é mais comum, que é no Power Query, e a segunda é quando a gente já fez um tratamento de dados e precisou transpor essa tabela que foi desenvolvida durante o tratamento com DAX. Tá bom? Então são dois momentos diferentes. São as duas soluções que eu achei, até inclusive, se vocês quiserem comentar aqui outras soluções, soluções até melhores que essa, fiquem à vontade. Né? Aqui o canal é aberto para todo mundo aprender, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um grande abraço.